Boa noite, queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do SEMP, do Centro Espírita Mensageiros da Paz. Rogamos ao Mestre Jesus, aos benfeitores amigos, que estejam presentes junto de nós nesse instante, nos intuindo, nos protegendo, a todos nós. Na noite de hoje, coube-nos estudar a respeito da temática dos inimigos desencarnados, que está presente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, no item 5 e 6. E neste estudo nós vamos refletir sobre 4 pontos principais. O primeiro deles é identificar a natureza da influência dos espíritos através dos nossos pensamentos. O segundo é entender como que ocorre essa influenciação, que ela se dá através da afinidade e sintonia. O terceiro é as companhias espirituais que nós atraímos através dos pensamentos negativos. E para finalizarmos, de que maneira nós podemos elevar o nosso padrão vibratório para evitar a ação nociva dos irmãos infelizes. E a ação, a influência dos inimigos desencarnados, ela se dá, ela ocorre através da afinidade e da sintonia. Então, a afinidade, ela consiste na semelhança, na conformidade de gostos, de interesses, propósitos, sentimentos. E é uma premissa básica para que se estabeleça a sintonia espiritual. E a sintonia, ela se estabelece então através da atração e da simpatia, que passa então a vigorar entre as pessoas através da afinidade. Então, uma pergunta importante que nós temos que nos fazer é em que canais nós estamos nos sintonizando, em que canal nós estamos sintonizando os nossos pensamentos. Porque pensar é sintonizar, pensar é gerar e emitir energia. E todos nós estamos mergulhados em um mar de vibrações espirituais, tanto do bem como do mal. Nós, muitas vezes, não percebemos, mas elas estão à nossa volta. E nós vamos acolher essas vibrações de acordo, então, com as ondas que nós geramos através dos nossos pensamentos, através do nosso modo de agir, através do nosso sentir. E uma questão muito importante a destacar, ela está presente na questão 459, quando Allan Kardec ele pergunta aos espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Os benfeitores, eles respondem: sim, muito mais do que imaginais, a tal ponto que eles vos dirigem. E na questão 467, presente também no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: pode o homem se afastar da influência dos espíritos que os incitam ao mal? E a resposta é clara: sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Então, nós temos que nos perguntar, diante destes esclarecimentos, o que nós estamos carregando dentro de nós? Existem sentimentos, emoções em desalinho, desequilibradas? Estamos sentindo ódio, rancor,
ciúme, inveja, inconformismo. Porque nós destacamos aqui que o pensamento é energia viva. Então, o pensamento ele desloca em torno de nós forças sutis e essas forças constroem ao nosso redor paisagens, centros magnéticos, com os quais nós emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Então, nós vamos nos comunicar com as entidades com as quais nós nos colocamos em sintonia. E no livro Sexo e Destino, de André Luiz, ele destaca que o espírito ele é livre para decidir e suficientemente lúcido para raciocinar. Então, aproveitar a convivência de um mestre, de um benfeitor amigo, ou seguir um malfeitor, é uma deliberação nossa, cujos resultados nós colheremos. Acreditando ou não, o intercâmbio espiritual entre as duas esferas da vida, material e espiritual, ela ocorre naturalmente, dentro das leis de afinidade. Então, a inter-relação entre os chamados vivos e os mortos, ela é muito maior do que nós pensamos. Dito isto, então, e concernente à temática da noite, que é os inimigos desencarnados, o Espiritismo, ele nos explica, ele nos esclarece que a morte, ela nos livra somente da presença material do inimigo, já que ele pode nos perseguir com o seu ódio mesmo depois de desencarnar, através do que nós chamamos das ações obsessivas, das perturbações, provocando sofrimento. Mas aí nós perguntamos o que é obsessão, o que é perturbação espiritual. E Allan Kardec, no livro dos Médiuns, no capítulo 23, chamado da obsessão, ele nos esclarece, ele nos apresenta os tipos de obsessões, seus diferentes graus, bem como as suas causas e a maneira como nós podemos combatê-la. Mas a obsessão, ela é a ação persistente, desagradável, o domínio de espíritos. Ela é praticada por espíritos inferiores que acabam se agarrando à pessoa, causando mal-estar. E a obsessão, ela é sempre resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso então a um espírito mau. E para nós melhor compreendermos como que ocorre esse processo, eu vou contar uma situação que está presente no livro Ação e Reação, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Neste livro, eles contam a história de um jovem que estava sendo obsidiado. Então, André Luiz e Silas, um benfeitor espiritual, eles vão visitar este jovem. Ele está sendo obsidiado pelos tios. E esses tios, dois espíritos muito cruéis, eles perseguiam esse rapaz com um único objetivo, com um único propósito, que era fazer com que ele desencarnasse. Porque aquele jovem, ele havia herdado um patrimônio do seu pai, só que o seu pai, ele só havia conquistado aqueles bens assassinando os dois irmãos. E estes agora, no plano espiritual, estavam completamente enceguecidos pelo ódio e pelo desejo de vingança.
né? E queriam fazer então justiça pelas próprias mãos. E Silas, que estava acompanhando André Luiz, como se ele estivesse interessado em aprender as técnicas de obsessão, ele pergunta aos dois espíritos, aos obsessores, qual que era o processo que permitia eles terem acesso à mente daquele rapaz e exercer então domínio sobre ela. Então, um dos obsessores explica que todos nós possuímos, além dos nossos desejos imediatistas do nosso dia a dia, um desejo central, um desejo que nos move, algo que nos faz buscar, que nos faz trabalhar, que nos faz agir. E assim, nós emitimos com mais frequência esses pensamentos, que nascem do desejo central que nos caracteriza. E são esses pensamentos que passam então a constituir o reflexo dominante da nossa personalidade. Mas por que reflexo? Porque nós emitimos esse pensamento e captamos o mesmo tipo de pensamento de outras mentes, quer sejam elas encarnadas ou desencarnadas. E isso estabelece então um circuito de troca mental. E no caso deste rapaz, que estava sendo então obsidiado pelos tios, o desejo central dele, aquilo que movia o seu espírito, era a vontade de acumular bens materiais, alcançar prosperidade financeira. Então ele pensava várias coisas durante o seu dia, mas milhares e milhares de vezes ele voltava para esse pensamento, o pensamento do dinheiro, e assim ele emitia e captava esses pensamentos. Desse modo, é muito fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa através das ocupações que ela prefira viver. Assim, a maledicência é o reflexo do caluniador, a irritação é o reflexo do desequilibrado, e conhecido o reflexo, conhecido o desejo central, é muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, reforçando os impulsos e os quadros já existentes na imaginação, causando então a fixação mental. E aqui está um ponto muito importante que nós temos que destacar. Nenhum obsessor, ele coloca aquilo que já não esteja presente em nós. Ninguém introduz um elemento novo. Ele simplesmente sopra aquilo que já existe em nós. Então, a pessoa que ela é irritada, ela é simplesmente estimulada. Ele já é irritado, ele já age com nervosismo naturalmente. Então, a resposta ela é automática. Haroldo Dutra Dias, que é um estudioso espírita, ele destaca que o grande problema do indivíduo é que nós vivemos como sonâmbulos. Por que isso? Porque o indivíduo ele não pensa, ele não sente, ele não se conhece. E aí basta uma simples influência e a criatura já sai fazendo automaticamente como se fosse um robô teleguiado. E através de semelhantes processos, nós criamos e mantemos facilmente então a obsessão, que não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso das suas próprias criações, acrescidas da influência direta
ou indireta de outras mentes, desencarnadas ou não, atraídos pelo nosso reflexo dominante. Ou seja, cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Nós somos tentados, nós caímos e estabelecemos então os vínculos espirituais. E às vezes gastamos várias existências para reparar esses vínculos que foram gerados através aí de um desejo central mal conduzido, um desejo que nos dominou. Aqui nós citamos o exemplo do desejo de angariar bens, mas temos tantos outros, aqueles problemas relacionados ao sexo, aos vícios de todas as sortes, a maledicência, dentre tantos outros. E o que ocorre é que os nossos inimigos desencarnados, eles não perdoam os equívocos que contra eles nós cometemos. Na realidade, eles não são os nossos obsessores. São pessoas que nós atiramos no abismo da dor, seja ela física ou moral. Ou seja, o inimigo desencarnado é alguém que nós ofendemos em vidas passadas e hoje então ele nos alcança para o necessário reajuste. E eles vinculam-se a nós através aí das afinidades morais, ou seja, pelos sentimentos do mesmo teor e também condutas extravagantes. E de que maneira então que nós podemos elevar o nosso padrão vibratório e libertar-se da ação nociva dos inimigos desencarnados? Que é, então, o orar e vigiar os nossos pensamentos. A realização do Evangelho no lar, evitar a maledicência, as reclamações e, acima de tudo, a prática do bem, a prática da caridade, porque essa é a forma mais eficaz de nós neutralizarmos a obsessão, que é a aplicação do amor. E para nós entendermos melhor, vou contar uma situação de Divaldo Pereira Franco, que ele relata que durante 40 anos ele foi acompanhado por um espírito que era identificado como máscara de ferro. E ele acompanhava, exercia essa obsessão em Divaldo por causa de um equívoco que eles tiveram no ano de 1625 na França. E esse espírito somente perdoou Divaldo pelas ações que haviam ocorrido no passado, quando ele tomou nos braços uma recém-nascida que havia sido abandonada às portas da mansão do caminho, e passou de então a dedicar-lhe amor, atenção, carinho. E essa atitude de Divaldo tocou profundamente esse espírito, o perseguidor. E ele disse que a partir daquele momento ele não poderia mais odiá-lo, porque aquela criança que ele aninhava com tanto carinho nos seus braços abrigava o espírito da sua mãe, que havia então reencarnado. E aí ele diz: se tu a amares, eu te amarei. Então, com isso nós percebemos que não há coração tão perverso que não seja tocado pelos bons procedimentos. Então, de um inimigo nós podemos fazer um amigo.
antes e depois da sua morte. E o medicamento valioso está também no Evangelho de Jesus. O Evangelho que nos pede, a reforma íntima, ou seja, a reforma dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, dos nossos atos, retirando dela o ódio, o rancor, a mágoa, a vingança, porque os espíritos inferiores eles só podem agir sobre a mente humana quando ali encontram ideias negativas, tendências viciosas. Por isso que a orientação mais segura ante o assédio dos inimigos desencarnados é a prática do bem. Lembrando que Jesus ele nos recomendou a reconciliação com os inimigos enquanto nós estivermos a caminho com eles, porque depois do desencarne fica muito mais difícil a reconciliação, porque nós sabemos, e o Espiritismo ele nos explica que o ódio ele transpõe o túmulo. A morte, ela somente nos livra da presença material do inimigo. E ele pode, então, nos perseguir com o seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. No entanto, nós nunca devemos nos cansar de confiar em Deus, seja qual for a situação que nós nos encontremos, porque quando nós vestimos as armaduras da fé, os equipamentos do amor, os inimigos desencarnados, eles não encontrarão campo emocional nem vibratório para instalar as suas matizes obsessivas, permitindo-nos então seguirmos em paz. E Jesus, há mais de 2000 anos, ele vem nos convidando a trabalharmos os nossos sentimentos, para que possamos aprender a perdoar e assim evitarmos atrasos em nossa evolução espiritual. A sua vida foi o maior exemplo que ele nos deixou. Mesmo cruelmente torturado, ele ainda assim perdoou a todos. E nós devemos destacar que quando nós reencarnamos, nós renascemos vinculados a uma programação espiritual, uma programação de reajuste, de refazimento. Então nós temos que levar a sério as advertências do Mestre Jesus quando ele nos convoca à atitude permanente da vigilância e da oração. É preciso que nós façamos esforço de conhecer as nascentes dos nossos sentimentos, das nossas ações e assim procurarmos manter um padrão mental elevado. Cultivar também o hábito da prece, da leitura edificante, nos vincularmos ao trabalho do bem e, sobretudo, se autoconhecer, procurar dar conta dos pontos essenciais que precisam ser modificados na nossa vida, na nossa conduta e fazer isso com coragem. E não raro nós precisaremos de ajuda terapêutica, tanto espírita como de um profissional de saúde mental, a psicoterapia, a fim de que nós consigamos realmente avançar para dentro do nosso íntimo e assim superarmos as inquietações que nos impedem então de eleger um campo mental leve e iluminado de alegria de viver. E assim então nós finalizamos as nossas reflexões da noite, rogando ao Mestre da Vida que nos ajude a manter
este estudo, essas reflexões da noite nas nossas mentes, pois essas reflexões elas nos mostraram a importância da vigilância, da boa sintonia, que possamos então, neste momento, termos os nossos lares protegidos e principalmente os nossos desafetos, os nossos inimigos, que eles sejam encobertos com o manto do aprendizado regenerador. Agradecemos a companhia dos amigos e tenham todos uma boa noite.